entrando aí, gente, né? Estamos ao vivo e essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no canal do YouTube para vocês que quiserem rever essa live aqui. E aí eu queria fazer uma oração para a gente iniciar a live, chamados, escolhidos e fiéis. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela sua presença, Deus, aqui nessa live. Senhor, você tem liberdade para falar através das nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus, através da minha vida, Deus, essa noite. Que o seu nome seja exaltado, glorificado. Receba a glória que somente é sua, Jesus. Que a sua palavra, Pai, possa iluminar, Jesus, os nossos caminhos essa noite. Possa trazer uma direção, Deus, para as nossas vidas. Possa, Senhor Jesus, mudar talvez a rota que nós estamos seguindo. Possa trazer despertamento, possa trazer transformação, Pai, para as nossas vidas. Senhor, que nós queremos ser não apenas chamados, não apenas escolhidos, mas nós queremos ser fiéis até o fim. Por isso, nessa noite, ilumina as nossas vidas através da sua palavra, Senhor. Fala, Deus, aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que talvez eu, Deus, queira falar aqui nessa noite, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Galera, vamos entrando aí, a live vai ficar salva, tá bom? E essa aqui é a terceira live, né? As duas primeiras lives que eu fiz foram lives polêmicas. Não era para ser tão polêmica assim, mas eu acredito que se nós, como cristãos, nós estamos vivendo o evangelho de uma forma fiel, né? E verdadeira, nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. Então, meu irmão, se as outras duas lives que eu fiz te ofendeu de alguma forma, eu quero dizer que você possa refletir sobre isso, né? Porque se te ofendeu, se as palavras, se tudo que eu tenho postado aqui ao longo dessas últimas semanas tem te ofendido, é porque de alguma forma, né, você não está vivendo de acordo com o evangelho, porque o evangelho é renúncia, né? É o evangelho da cruz, esse evangelho que nós temos que seguir, né? Hoje a gente vai falar de chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Se você tem me seguido aí nas redes sociais, eu tenho falado esses últimos dias que você tem que ser igual o crente de Bereia. O que é o crente de Bereia, Daiane? É aquele que tudo que a Daiane fala, que tudo que as pessoas falam para você em relação ao evangelho, você precisa ir lá na Bíblia, pegar para ver se realmente é aquilo que estão falando para você. Então é muito importante nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Então é necessário que você analise tudo segundo as Escrituras e faça isso para que você não seja enganado, tá bom? E eu não tenho nenhuma receio de falar isso aqui, porque eu não estou aqui para enganar ninguém, não estou aqui para omitir aquilo que a palavra diz, pelo contrário, aqueles que realmente servem ao Senhor, vivem conforme a palavra do Senhor, eles não vão ter dificuldade de te ensinar o evangelho real, verdadeiro e genuíno. Então, vamos entrando aí na live. Elias, Netinha, Lorena, vamos entrando aí na live. Vou já iniciar aqui. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com ele os chamados, escolhidos e
fiéis. Então, chamados, escolhidos e fiéis. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns homens de Deus que fizeram a diferença aqui na terra, né? Mas eu quero frisar aqui em relação ao que significa alguém fiel a Deus. Alguém fiel a Deus é alguém leal, é alguém sincero, é alguém íntegro, é aquele que age com fidelidade e cumpre as suas promessas. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, constante e perseverante. Então, essas são as características de uma pessoa fiel a Deus. É aquele que é firme, é aquele que é constante, é aquele que segue aquilo que a palavra diz, não é aquilo que, né, os influencers estão falando por aí, né? Não é o que muitos falsos profetas, muitos pastores aí estão falando coisas que não condiz com aquilo que a palavra fala. Então, como que eu vou saber, Daiane? Você só vai saber se você ler a palavra, se você estudar a palavra, né? A partir do momento que você fizer isso, né, você saberá o que as escrituras exigem de você e você não será enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa, né, que fala coisas a respeito do evangelho que muitas vezes não é aquilo que, né, as escrituras falam. Estamos entendidos? Então, fiel é aquele que é firme, aquele que é constante, aquele que é perseverante. E a gente vai falar de Daniel, né? Uma das pessoas, um dos jovens que eu tenho muita inspiração a respeito de Daniel, que foi um jovem, né, que foi separado ali para a Babilônia por conta do reinado de Joaquim, né? Naquela época ele tinha cerca de 18 anos mais ou menos, né? Quando Daniel foi levado para a Babilônia, né? Daniel enfrentou inúmeros desafios, tentações e provações. E é interessante falar de Daniel, porque era um jovem, né? A maioria que entrou aqui são jovens, né? Assim como eu e você. Só que ele decidiu no seu coração não se contaminar. Era um jovem que estava ali na Babilônia. A Babilônia de muitas formas ali tentava influenciar o povo de Israel a viver naquela cultura pagã, a adorar outros deuses, né? Então Daniel foi um jovem fiel a Deus, né? E aí a gente, ao longo do livro de Daniel, você vai ver que Daniel, ele decidiu, não só ele, mas os outros três amigos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Na verdade, esse não é o nome deles, né? É um nome babilônico que deram para eles. Então, eles decidiram no coração deles não se contaminar com aquela comida, né? Imagine só, você tá num país, num lugar que você não conhece, que você ouviu falar, né? E que é uma Babilônia total ali, de vários deuses, porque você cresceu num lugar, num ambiente muito diferente. Agora você tá dentro da Babilônia ali, né? E a cultura, de alguma forma, querendo te influenciar a comer aquelas iguarias, a adorar outros deuses. Então era uma cultura, né? Uma cultura muito pagã, né? Agora imagine você tá ali dentro daquele lugar e você decidir no seu coração não se contaminar com aquela comida. Você decidir no seu coração ser fiel a Deus mesmo, né, longe do seu país de origem, mesmo longe talvez da sua família, né, mesmo longe dos seus amigos, de todas as pessoas, né, que você ama, e você decidir no seu coração não se contaminar com aquelas iguarias. E não só isso, Daniel, ele foi fiel, e também Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao Senhor até o fim.
né? E eles não estavam preocupados com a vida deles, não. Estavam muito preocupados, assim, se eles iam morrer ou não, né? Porque chega uma hora que você tem que decidir se você quer ser fiel ao Senhor realmente ou não, não é verdade? Então chega uma hora ali que Daniel, né, tá orando ali e chega um decreto para Daniel: olha, você não pode adorar o seu Deus aqui. E aí o que acontece? Ele é jogado ali na cova dos leões. E ele, né, pela graça de Deus é salvo ali, mas ele não estava muito preocupado não. Olha, se eu sair dessa, ok. Se eu não sair, estarei com meu Deus, né? Então, Daniel é um jovem que nos inspira hoje a ser fiéis ao Senhor. Também Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam muito preocupados com a vida deles, eles não estavam preocupados de ser cancelados, eles não estavam preocupados se iam tirar as redes sociais deles, eles não estavam preocupados se eles iam morrer ali naquele caldeirão, ali naquela fornalha, né? O que eles queriam ali era não se dobrar diante, né? Diante do rei daquela época ali, diante de todas aquelas pessoas ali. Olha, seu rei, é o seguinte, ó, se, né, Deus nos livrar, amém, se ele nos livrar, nós estaremos com ele mesmo, entendeu? Então, gente, o que eu percebo é o seguinte: vai chegar um momento na nossa vida, e não tá muito longe não, entendeu? Que a gente vai ter que decidir. A gente vai ter que decidir se a gente serve ao Senhor ou não serve ao Senhor. Entendeu? A gente vai ter que decidir se a gente realmente vai morrer por isso aqui. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir o meio que você vai estar. Vai ter uma hora que você vai ter que decidir se realmente você quer viver para aquilo que a palavra diz, realmente para que você tudo aquilo que Deus fala na sua palavra para que a gente possa viver, entendeu? Vai chegar uma hora, gente, que a gente vai ter que decidir ser fiel a Deus ou não, entendeu? Então, a Bíblia fala, né? A Bíblia fala aqui em Apocalipse 17:14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os seus escolhidos e os seus fiéis. Entendeu? Então, assim, gente, o que eu tenho visto, Deus, ele tá nos provando nas pequenas coisas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas comigo eu já percebi. Deus tem me provado nas pequenas coisas, entendeu? Nas pequenas coisas. E mais lá na frente eu vou contar um pouco aí do meu testemunho, né? De muitas coisas que já aconteceram assim comigo, que Deus me provando realmente, provando a minha fidelidade, provando se realmente as orações que eu fazia a Ele era realmente, né, aquilo que eu desejava viver, entendeu? Então vai chegar uma hora, gente, que a gente vai ter que decidir se a gente serve a Deus ou serve ao capeta, entendeu? Ou se nós somos filhos de Deus, realmente somos filhos do capeta, entendeu? Então Daniel ali decidiu no coração dele, e Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminar. Imagine só, você tá num lugar onde a cultura é uma cultura muito forte, uma cultura pagã, uma cultura que te pressiona de todas as formas a adorar outros deuses, né? Então, assim, chegou um momento assim que, né, vários decretos que aconteceram ali naquela época que eles tiveram que realmente decidir. Só que no início do capítulo de Daniel, a gente dá para entender que realmente eles estavam ali, mas realmente eles estavam ali com um propósito, mas a Babilônia não estava neles, entendeu? Então, assim, era realmente jovens segundo o coração de Deus que estavam ali, mas eles não se deixaram influenciar por aquela cultura,
não se deixaram influenciar, e eles foram fiéis até o fim. A gente pode ver ali no livro de Daniel, que Daniel e os seus amigos ali não se contaminaram, eles não cederam às pressões. Então o que eu tenho visto hoje assim, é muita gente cedendo às pressões do mundo para ser igual ao mundo, entendeu? Para fazer tudo que o mundo faz, entendeu? E o que eu tenho visto é um evangelho que Jesus ele nos orienta, né, a viver um evangelho realmente da cruz, de negar a nós mesmos. E o que eu tenho aprendido esses dias, né, eu tenho vivido algumas coisas com Deus esses dias, assim, que Deus ele tem me espremido. E eu tenho falado, muita gente não tem entendido quando eu falo que Deus ele tem me matado. Mas, gente, sabe que Jesus ele fala aqui em Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Deus ele nos orienta não, né? Todo o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de renúncia, de negar a nós mesmos, entendeu? É um evangelho da cruz, e se você não está disposto a viver esse evangelho da cruz, de renunciar às suas vontades, de renunciar... Porque se você for olhar a vida de Daniel aqui, era um jovem morto. Não é que ele era um jovem morto, né? A expressão que eu uso, morto para suas próprias vontades. Ele não, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não consideravam a vida deles por preciosa, assim como Paulo fala. Não, entendeu? Para eles, olha, se eu morrer aqui, né, Daniel ali na cova dos leões, tchau, seu rei, vou estar com o Senhor, né? Sadraque, Mesaque e Abednego ali na cova dos leões, tchau, seu rei. Olha, é o seguinte, eu não tô muito preocupado com a minha vida não, entendeu? Não tô muito preocupado não. Se eu morrer aqui, entendeu? Eu vou morrer com Cristo. Mas se ele quiser livrar a gente, amém. Gente, só jovens mortos para as coisas desse mundo, só pessoas mortas para as coisas desse mundo é que tenham coragem de dizer isso. Esses jovens, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles não consideravam a vida deles por preciosa não, entendeu? Eles queriam morrer. Então, assim, uma hora a gente vai ter que decidir, entendeu? Se a gente serve a Satanás ou se a gente serve a Deus, entendeu? Vai chegar uma hora, gente, que a gente, claro que a gente está sendo perseguido de uma forma assim, como que eu posso dizer, light, mas vai chegar uma hora que vão ter que colocar uma, sei lá, ou é isso, né, ou é isso, vamos dizer aqui a questão da marca da besta, né? Ou você coloca, né, a marca da besta, vamos dizer assim, ou você morre, entendeu? Então vai chegar uma hora, gente, que isso vai acontecer, né? E Deus nos convida a viver esse evangelho de renúncia, de morte para as nossas vontades. Só uma pessoa morta para o seu eu, para o seu para as suas vontades é que consegue, com a ajuda do Espírito Santo, morrer. Já pensou? Né? Daniel ali sendo pressionado, né? Sadraque, Mesaque e Abednego sendo pressionado, a cultura ali, olha, é o seguinte, né, meu amor? A gente colocou uns decretos aqui e não tem problema, né? Vocês adorar outros deuses, né? Só que eles falaram, não, a gente adora só um Deus. Olha a convicção desses jovens. Só jovens, pessoas mortas para as coisas desse mundo é capaz de dizer assim, eu não considero a minha vida por preciosa. Se você quiser me matar, me mate. Mas a certeza que eu tenho é que eu estarei com o Senhor na eternidade. Então, gente, vai chegar, e não está longe, vai chegar esse momento, entendeu? Vai chegar esse momento. Outra pessoa que para a sociedade foi um louco, né? Foi um louco que foi Noé. Já pensou
o Deus falar, olha, é o seguinte, né? Vou destruir essa cidade aqui, Noé. E aí eu vi você um homem fiel, eu vi você um homem íntegro, eu achei você um homem fiel a mim. E faz aí uma arca, né? Vai demorar um tempo, mas faz aí uma arca. Só que Noé, ele sempre foi fiel ao Senhor. Ele sempre foi um homem de fé. E Deus rodeou ele da terra para achar alguém que prestasse realmente ali. E aí Deus olhou para Noé e viu, olha, esse homem aqui é fiel a mim. Então o que aconteceu? Noé foi lá construir a arca. Só que Noé era um homem justo, né? Praticava justiça e avisava todo mundo, olha, gente, é o seguinte, se vocês não se arrependerem, né? Se vocês não se voltarem verdadeiramente para mim, vocês vão morrer todo mundo. E aí o pessoal achava Noé doido, entendeu? Muito louco, Noé é louco. Gente, é impressionante porque esse evangelho aqui que eu tô passando para vocês não é um evangelho assim de popular, entendeu? Não é um evangelho assim que amassageia o teu ego, né, meu amor, e te promete prosperidade, não. Eu quero te frustrar nessa noite. Eu quero dizer que você realmente tem que morrer, entendeu? Para suas vontades e viver para Cristo. Porque esse é o evangelho que eu tenho conhecido desde a adolescência, entendeu? Ninguém tem falado assim para mim, ó, Daiane, você nasceu para ser feliz, você nasceu para realizar todos os desejos do seu coração, né? Não estou dizendo que Jesus ele não possa fazer isso aqui nesta terra, porque, né, Deus ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Uma vez ou outra lá, Deus divide entre dias de luta e dias de glória. Mas eu tô te falando aqui que muita gente, né, quando você realmente começar a pregar o evangelho assim, real, genuíno, com justiça, muita gente vai te achar doido, entendeu? Igual Noé aqui. Olha, gente, é o seguinte, eu vou construir uma arca. Se arrependam, se voltem para o Senhor, né? Só que as pessoas achavam Noé doido, entendeu? Doido, né? Primeiro que é um pouco, assim, louco mesmo, né? Deus pediu isso para Noé, só que ele foi obediente. Uma coisa que eu tenho aprendido, gente, nesses dias é que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe Zé Ninguém, Deus escolhe improváveis, Deus escolhe pessoas assim que você não dá nada, entendeu? Mas Deus escolheu Noé, entendeu? E aí, muitas vezes, eu tenho aprendido isso, Deus ele nos pede coisas assim que as pessoas acham a gente doido, entendeu? Acham que a gente tá ficando doido, mas não, é Deus, ele pediu aquilo, né? E é o rei dos reis, o Senhor dos senhores que está pedindo isso, né? Então, se ele pediu, amém. Mas muitas vezes, né? Usando esse exemplo aqui do Noé, a gente resiste ao ridículo de Deus, porque muitas vezes Deus ele nos pede coisas que aí às vezes a gente fica pensando, Senhor, será que é o Senhor mesmo que pediu isso? Meu Deus, entendeu? Só que muitas vezes Deus ele faz isso, né? Muitas vezes Deus ele nos pede coisas que é fora do nosso controle, né? Assim, coisas assim que a gente não está acostumado a fazer, não é verdade? Então, assim, já tive muitas tretas por causa disso, né? Mas quem pediu é o Senhor dos senhores e eu estou aqui para obedecer. Amém? Então, gente, Noé é assim... Noé nos inspira a sermos cristãos exemplares que vivem uma vida de obediência a Deus, né? Exercitando a fé em suas promessas. Então, assim, Noé era o doido da história, entendeu? Então, se você quer viver realmente o evangelho genuíno e verdadeiro, defendendo o evangelho como ele é, vão te achar doido, vão te achar pirado, entendeu? Porque essa geração aqui está acostumado ao evangelho, né? Tapinha na costa e tá tudo bem, entendeu? Sendo que o Senhor, ele nos convida a viver esse evangelho de renúncia,
de abnegação das nossas vontades. Crente bom é crente morto, entendeu? Então, gente, isso que eu tenho aprendido, é isso que o Senhor tem me falado, é isso que não é coisa da minha cabeça, está na palavra do Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, 26, entendeu? E aí eu quero entrar com um testemunho aqui, que é muito fácil, é muito bonito dizer, né? Chamados, escolhidos e fiéis. É muito lindo dizer isso. Nossa, é muito lindo. Mas na prática, gente, muitas vezes você ser fiel a Deus vai te custar. Entendeu? Vai te custar. Só que mais lá na frente Deus ele vai te honrar. Se ele não te honrar aqui, ele vai te honrar lá na eternidade. Então, falando assim, né, essa questão de fidelidade, né? Ai, daí é muito fácil falar. É muito fácil falar, entendeu? Para quem não viveu, entendeu? Mas eu lembro que essa questão de fidelidade a Deus, eu lembro que eu acho que eu estava em terceiro ou quarto período da faculdade. E aí a gente morava alugado. Nessa época, só uma irmã minha que estava trabalhando. A gente morava alugado, a gente tinha que comprar comida, comprar roupa, pagar o aluguel, entendeu? E era só uma pessoa trabalhando, tinha 4 em casa. E aí eu comecei a enviar currículo para me chamaram para um estágio lá naqueles negócios de financiamento, né, de empréstimo, né? O foco ali era aposentados, pensionistas, né? Pessoas que eram aposentadas, pensionistas e tudo mais. Eu fiquei muito feliz, eu disse, poxa, agora eu vou trabalhar, eu vou ajudar em casa. Presta atenção. O Senhor, olha só, vou falar uma coisa aqui para vocês. São pequenas concessões, grandes desvios. E aí, tá. E aí começaram a me treinar, olha, é assim. Só que para os idosos eles fazerem empréstimo, tem uma taxa de juros, né? E aí eu comecei a ver que eles, muitas vezes, ali nos empréstimos a gente tinha que ligar, tinha uma lista assim de nomes, né, que a gente tinha que ligar para oferecer empréstimo para os velhinhos. E aí eles me ensinavam dessa forma, olha, você promete um juro X abaixo do mercado. Então tinha toda uma técnica, toda uma estratégia. Só que eu era muito nova, assim, eu não tinha discernimento, né, de que assim, das coisas. Hoje eu tenho um discernimento, né, de muitas coisas, naquela época não. E aí eles falaram, ó, tu liga para esse número aqui, tu oferece essa taxa de juros aqui pequena. Só que na prática não era assim, né? Quando os idosos eles vinham para assinar o contrato, os juros eram um absurdo. Gente, ou seja, resumindo, o que é isso, Daiane? Você tinha que mentir, você tinha que enganar, você tinha que mentir, tinha que enganar os velhinhos, entendeu? Você tinha que vender o teu peixe ali para poder tu ganhar o teu salário e para você também ganhar em cima, se eles fechassem com você, né, um contrato ali de empréstimo, você ganharia ali também uma porcentagem pequena, mas ganharia. E aí eu fui vendo isso, né? Eu disse, meu Deus do céu, Jesus amado, eu vou ter que mentir para poder eu ganhar o meu salário, vou ter que mentir para esses idosos, porque, gente, olha só, pelo menos tirando pela minha mãe, ela não tem muita noção. Geralmente os idosos, os pensionistas, eles são muito leigos em relação a juros, essas coisas, então ficava muito mais fácil, né, você fazer uma propaganda ali, maquiar as coisas ali para fechar um contrato para um idoso, né? E até mesmo pensionistas. E aí eu comecei a ver aquilo
o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu disse, meu Deus, eu não vou ficar nisso não. Meu Deus, minha cabeça começou, eu disse, não vou ficar nisso, eu vou pedir minha conta. Eu fiquei, acho que não era nem um mês lá, eu disse, vou pedir minha conta. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ser fiel a Deus tem o seu preço. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar pra minha mãe e pra minhas irmãs isso que é errado e que a gente tá precisando, cara, e agora? E aí eu sei que eu pedi minhas contas, gente, mas minha mãe e minhas irmãs passaram, assim, algumas semanas bem chateadas comigo, entendeu? Então, gente, ser fiel a Deus, sabe? Ser chamado, ser escolhido, ser fiel ao Senhor tem o seu preço. Muitas vezes relacionamentos, entendeu? Que o Senhor nos pede, né? Aí falando disso, já perdi trabalho por conta disso, sim, né? Já perdi relacionamento também. Já perdi amizades que estavam me encaminhando para o inferno também, né? Fiz uma lista aqui. O que mais que eu perdi? Relacionamento, já perdi emprego por conta disso também, já fui humilhado dentro do meu muitos ambientes de trabalho também e tive que ficar calada por amor a Jesus também, já fui cancelada dentro da faculdade também por ser assim muito estranha, né? Então assim, muita gente, já até mesmo a minha família já me falaram, né? Não, mano, essa menina é muito estranha, muito diferente, né? Gente, não é que eu queira ser melhor do que ninguém. Não é que eu sou a Daiane super heroína que consegue se livrar do pecado, né? E isso e aquilo. Não, gente. Eu sou ser humano como todo mundo. Eu sou como Paulo também, que disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus momentos difíceis, eu tenho os meus momentos de luta, eu sofro tentação também, como vocês. Eu sou ser humano como vocês, entendeu? Assim como Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, eu sou fraca, só que eu preciso do poder de Deus para enfrentar tudo isso. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não conseguiria vencer tudo isso não, gente. Entendeu? Então, já relacionamento sim, namoro sim, amizades que estavam me levando para o inferno, já tive que abandonar porque estavam me levando para o inferno por amor a Jesus, ser fiel a Jesus sim, entendeu? E aí pergunta, e foi fácil daí? Não foi fácil, gente. Ser fiel ao Senhor, servir ao Senhor não é fácil, entendeu? Você precisa entender uma coisa, que para você servir ao Senhor você vai ser cancelado. Você vai ter que ser cancelado, entendeu? Muitas vezes você vai ter que ser cancelado. Não tem para onde correr, entendeu? Porque muitas vezes os meios que a gente tá são meios que não agradam ao Senhor, entendeu? Então, quem tá falando aqui pra vocês, claro que eu não sou um Daniel, nunca me levaram pro matadouro ali, me jogou no, né, no caldeirão ali, né, nem na cova dos leões, não, mas eu tive que fazer coisas que teve o seu preço. E que eu sabia que, segundo a palavra do Senhor, não que aquilo que as pessoas estavam me dizendo era certo, mas aquilo que a palavra do Senhor me disse que era certo. Então, se a palavra diz que mentir, que enganar é pecado, eu vou ficar num lugar desse? Não vou. Muitas vezes também você vai ser provado. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa. A minha gestora, muito gente boa, assim, muito gente boa, só que tinha momentos assim que ela me provava em muitas coisas, para provar a minha fidelidade. Só que eu sei que não era ela, era o Senhor.
E aí, às vezes ela colocava 10 reais lá na mesa dela, às vezes ela colocava ou 10 ou 50, eu não lembro. Lá na mesa dela, eu tinha acesso à mesa dela, né? Eu tinha a minha mesa, mas eu tinha acesso à mesa dela, né? Porque ela me permitia. Só que ela fazia isso para me testar, para testar a minha fidelidade, entendeu? Só que eu entendia que era Deus me testando. Então, gente, não se engane não, porque o Senhor, ele vai testar o seu coração. Se real, é muito lindo a gente dizer, ó Senhor, Deus amado, eu quero ser fiel ao Senhor de todo o meu coração. Gente, não se engane, o Senhor vai te testar. Ele testou o povo de Israel, ele testou Daniel, ele testou José, ele testou todo mundo, entendeu? Como é que nós, seres humanos, né? Eu sempre brinco que eu sou uma voz que ecoa no deserto. Quem sou eu? Eu não sou nada, entendeu? Eu não sou ninguém, gente, entendeu? Mas o Senhor, ele nos testa. Naquele grande dia, ele quer nos encontrar chamados, porque ele nos chama, ele nos escolhe, mas ele quer nos encontrar fiéis a ele. E vai ter uma hora que a gente vai precisar escolher, entendeu? Vai precisar escolher. Outra pessoa, José. Eu acho incrível José. É o meu personagem, meu Deus, que homem é esse? Olha, eu brinco que se esse homem fosse feio, não sei. Se ele fosse bonito ou feio, eu não sei, não interessa. Eu queria um José, porque pense no homem íntegro, era José, que eu amo demais. Gênesis 39, versículo 9 diz assim: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Na hora lá que José, né, você já sabe a história de José, que era mais ou menos assim, um filho mimadinho, não sabia nada da vida, né? E aí Deus dá um sonho para José, olha, é isso aqui que eu tenho para você. É lindo, né? Quando Deus ele nos promete as coisas. Ai, meu Deus, é lindo, sabe? É muito lindo quando Deus ele nos promete, só que o processo, a gente vai ter que passar por um processo para poder chegar lá, né? Então esse processo, meu amor, é de muita luta, de muita dor, porque se você não tá vivendo esse evangelho de luta, de dor, de negar a você mesmo, tá no caminho errado. Porque esse é o evangelho da cruz. Crente bom é crente morto. Então, Deus tá ali, né? Deus tá ali mostrando para José tudo. Oh, que lindo, né? Ele vê ali. E aí ele foi achar de falar para os irmãos e para o pai. Pra quê? Jogaram José ali no buraco e José foi levado como escravo. E parecia que estava tudo bem depois que ele chegou lá, mas aí José começou a prosperar, e o que acontece? A mão do Senhor é com José, né? Porque Deus ele não desampara os seus filhos, glória a Deus, amém. Deus ele não desampara os seus filhos, graças a Deus, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu Deus, não sei onde nós estaríamos, né? Então a mão de Deus era com José, fala ali em Gênesis, e José prosperava. Na verdade, a casa de Potifar prosperava porque tinha um filho de Deus, temente ao Senhor ali. E eu amo José. E aí as coisas estavam tudo bem, né? E aí a mulher chega pra querer abusar de José lá, né? Se insinua para José, e José, como poderia eu cometer algo tão perverso contra o meu Deus e pecar contra ele, né? Gênesis capítulo 39, versículo 9. E aí o que acontece? José foge, e aí a mulher fala o quê? Um monte de coisa. José vai para onde? Para cadeia. Sofre mais algum tempo lá, né? Então assim, gente, no evangelho não é assim
o Senhor disse, olha, eu não vou mentir para vocês, gente, vocês vão ter aflição, vocês vão ter luta, mas tem de bom ânimo, porque se eu, um Deus encarnado, tive aqui nessa terra, passei por tudo, né? Vocês também vão passar, vocês também podem. Então, assim, tava, né, José ali na casa do papai, filhinho de papai, né, desfrutando do melhor, né, o filho amado, o filho querido. E aí o que acontece? José é levado, não porque ele queria, mas por um propósito de Deus maior. O que eu vejo ali também na história de José? Todo um amadurecimento. Porque, gente, na zona de conforto, a gente não aprende nada, entendeu? Não aprende nada, sabe? Se você não passou luta, provação, né? Nunca foi ferido, nunca passou por nada disso, você não tem história para contar, né? Então eu vejo assim todo um trabalhar de Deus na vida de José ali. E aí, depois de 30 anos que o homem foi exaltado, né? Mas eu vejo uma fidelidade de José com Deus ali, que só o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Entendeu? Então, gente, não pense que é com a força do seu braço, não pense que você é super heroína, super herói, entendeu? Porque você não é. A gente precisa do poder do Espírito Santo, né? Então, assim, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que a gente vai precisar escolher. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o capeta, entendeu? Um dos dois. A gente vai precisar escolher. Eu acho interessante, Daniel ali se assentou no coração dele de não se contaminar. Ele não estava muito preocupado com a vida dele, não. Chega uma hora lá que fazem um decreto, jogam Daniel lá na cova dos leões, e ele falou, olha, se eu passar dessa, ok, se eu não passar, seu rei, estarei com o Senhor. A mesma coisa Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu, gente? Então, o Senhor nos convida a viver um evangelho de renúncia. Entendeu? De renúncia. Ninguém hoje em dia quer renunciar à sua carne. Ninguém quer morrer para as coisas desse mundo, entendeu? Ninguém quer fazer isso. Tá entendendo? Então, muitas vezes aqui na terra, o Senhor, meu Deus, o que aconteceu aqui? Muitas vezes aqui na terra o Senhor Jesus, ele vai te provar, entendeu? Gente, é nas pequenas coisas, né? Eu fico vendo lá em Apocalipse, fala, você foi fiel um pouco, entra para o descanso do seu Senhor. Gente, muitas vezes, talvez não chegue aqui, eu e você, talvez a gente não chegue nessa questão do anticristo, da grande tribulação, talvez a gente morra antes desse dia chegar. Mas pensa comigo, olha só, vai chegar um dia, né, que o Senhor ele vai nos testar. Vai chegar um dia, gente, que de alguma maneira, sabe, o Senhor Jesus ele vai nos testar nas pequenas coisas. Eu tava falando pra vocês, gente, foi fácil pra mim dizer assim, olha, eu vou abandonar esse emprego aqui porque eu vou ter que mentir, eu vou ter que enganar os velhinhos. Não foi fácil, gente. Sabe, quando eu contei pra minha família, passaram dias sem olhar pra minha cara. Entendeu? Porque, claro, a gente estava precisando. O Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Ele é. Só que eu tinha essa consciência de que, apesar de todas as coisas, nada iria nos faltar. E nunca nos faltou. Só que essa pressão aí eu tive que falar, olha, eu vou ter que escolher. Ou eu fico aqui enganando nesse trabalho, enganando os velhinhos, e com a consciência pesada, ou eu desagrado a minha família, né? Então, assim, gente, na faculdade, várias vezes aconteceu de eu ser cancelada. No meu trabalho, muitas vezes eu fui humilhada. E eu tive que ficar calada, porque quando eu explodo, é assim, ninguém segura, mas eu tive que ficar calada. Não, Senhor,
a justiça é com o Senhor. Respirei bem fundo. Salva essa menina em nome de Jesus. Não era nada, não era gerente de nada, entendeu? Não era nada, mas muitas vezes eu tive que engolir sapo, tá entendendo? Então, gente, muitas vezes o Senhor vai nos testar nos testar, entendeu? E naquele grande dia o Senhor quer nos encontrar. Cadê? Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E vencerão com ele os chamados, escolhidos e fiéis. Vai ter um dia que ou você morre por conta do evangelho, ou você cede, né? Cede a cultura, né, que a gente vive, cede os prazeres desse mundo, entendeu? Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Outra pessoa aqui, Davi é o pastor de Israel, né? Olha, Davi não foi uma pessoa que foi assim, Senhor, eu quero ser escolhido para ser o pastor do seu rebanho, eu quero ser escolhido para ser o rei de Israel, não. Tanto José como Davi foram pessoas escolhidas por Deus, né? O cara tava lá no escondido, nos oculto, mas era alguém com coração fiel a Deus, era alguém totalmente com coração fiel a Deus, Davi, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, e demonstrou sua fidelidade, sempre buscando a vontade de Deus. Tem um salmo muito interessante que fala assim: meus olhos, olha só, isso é Deus falando, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmos 18, versículo 25 ao 49 diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com os perversos reage à altura. Então, gente, o Senhor, ele procura, assim, quem é minha pessoa, jovens, pessoas fiéis a mim, ele procura, entendeu? Ele procura que nós sejamos essas pessoas fiéis. Números 12, versículo 7, né? É interessante, né? Que Moisés estava ali, né? Fazendo a obra do Senhor, obedeceu ao Senhor. E aí vem Miriam, né? Falar de Miriam e Arão, se eu não me engano, vem falar de Moisés. E é interessante que Deus defende Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Entendeu? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel. Com ele eu falo face a face, como qualquer um fala com um amigo. Entendeu? Então, o Senhor, ele procura pessoas fiéis, né? E o Senhor vai testar muitas vezes o seu coração. E aí eu anotei aqui: pequenas concessões, grandes desvios. Então, gente, assim, nas pequenas coisas assim, pequenas, entendeu? O Senhor vai nos testar a nossa fidelidade para saber se realmente é aquilo mesmo, entendeu? Então, se você tem orado ao Senhor: Senhor, eu desejo ser fiel a Ti com toda a minha alma, com todo o meu coração, pode se preparar que você vai ser testado, entendeu? Eu tô falando isso porque eu já fui, meu amor, entendeu? Eu na verdade já fui, não, eu continuo sendo, né? E o Senhor, ele nos testa em todas as formas, em todos os momentos, entendeu? O Senhor, ele nos testa. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Então, assim, gente, Daniel foi alguém que foi fiel ao Senhor. Assim, não tem o que falar, né?
Noé foi um homem fiel ao Senhor, que o povo achava que ele era doido, né? Naquela época, assim, era uma Sodoma e Gomorra, né? Nos dias de hoje, porque não é diferente no dia de hoje. Todo o tempo falando, trazendo o juízo do Senhor, falando, olha, se consertem que o Senhor vai destruir essa terra. Se consertem. Era um homem que todo o tempo falava da justiça de Deus e entrava por aqui e saía por aqui, entendeu? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi não pediu para ser o rei de Israel. Pelo contrário, ele estava nas escondidas lá, né? Ele estava no secreto dele, estava apacentando as ovelhas, ele estava trabalhando. Davi estava matando o urso, né? Urso, enfim, estava lá, ninguém dava nada, né? Por ele. Olha, eu gosto muito da história de Davi também, porque, né? Às vezes ninguém dá nada por nós, né? Mas o Senhor, ele não vê como o homem vê, né? Se eu não me engano, Deus falou isso para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Tá entendendo? Você olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Gente, meu Deus do céu, meu ring light aqui está querendo cair. E aí, gente, é interessante, né, falar sobre Davi. Eu amo a história de Davi porque foi um homem fiel, apesar das suas falhas. Todo mundo tem falhas, né? Ninguém aqui é ser humano. Ninguém, na verdade, todo mundo é ser humano. Ninguém é super-herói, ninguém é super crente, ninguém está imune a nada. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Gente, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o poder de Deus que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, se não fosse a graça, o favor de Deus, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, como é que eu não sei como, né, que eu estou de pé, né? Mas assim, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Assim como Estevão, né, ali sendo apedrejado, ele olha do céu e vê, né, o céu ali aberto. A gente precisa muito do poder do Espírito Santo, porque naquele grande dia o Senhor quer nos encontrar chamados, escolhidos e fiéis naquele grande dia, né? Enquanto isso, vamos ser fiéis nas pequenas coisas, vamos ser fiéis nas pequenas coisas, vamos ser fiéis ao Senhor, né? Vamos realmente pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vencer as coisas que ainda vão acontecer, gente, né? Muita apostasia, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, né? E se você está caindo nesses enganos de Satanás, é porque você não está lendo a palavra, é porque você não está estudando essa palavra aqui, entendeu? Então é muito fácil você ser enganado, entendeu? Porque qualquer falso mestre, qualquer pastor, qualquer pessoa que te ensinar uma falsa doutrina, você vai ser levado, entendeu? Por quê? Porque você não tem o discernimento, você não tem o conhecimento de Deus para ver se aquilo é certo ou errado, para ver se tá segundo as escrituras. Gente, eu tô aqui, eu tô no trabalho, eu tô aqui em casa, mas eu tô, analisando tudo para saber se é isso mesmo que estão falando, né? As ministrações eu vejo se é isso mesmo, se tá errado aquela tradução, se não tá fora do contexto. Gente, às vezes eu fico assim meio paranoica, entendeu? Às vezes é bom isso, por quê? Porque você realmente cria um hábito de saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus, entendeu? Então, gente, sinceramente, olha, é muita idolatria no povo de Deus, sabe? É muita idolatria. Deixa eu arrumar aqui. O povo de Deus, gente, tem gente idolatrando. Ai, meu Deus, tem gente idolatrando muitas coisas, sabe, que não tem agradado o Senhor,
colocado mestres na sua vida que, sabe, talvez você adora mais um cantor, um pregador, ai que legal, ai que maravilhoso, mas o teu amigo, que é o Espírito Santo de Deus, Jesus, o teu Salvador, aquele que morreu por ti ali naquela cruz, você não suspira, você não coloca ele como, sabe, prioridade na sua vida, você não suspira, você não, quando lê a palavra de Deus, você não, Senhor, como é bom ouvir aquilo que está na sua palavra, as escrituras, quando o Senhor, né, você lê a palavra do Senhor e o Senhor fala com você, sabe, você não suspira, outras coisas, você suspira por outras coisas, entendeu? É uma idolatria, gente, eu fico muito irritada com essas coisas, entendeu? Que a gente saiba dosar as coisas, que a gente saiba honrar as pessoas, né? As pessoas que estão acima de nós de uma forma certa, né? Como a Bíblia fala, mas colocar o Senhor Jesus como centro, como principal, né? Que a gente possa suspirar, né, por Ele todos os dias, amar o Senhor acima de qualquer coisa, porque a maior verdade é as Escrituras, que as Escrituras falam, entendeu? Não é que muitas pessoas estão falando aí, e às vezes a gente acha muito mais legal outras pessoas falarem do que o próprio Jesus falando, entendeu? Saibam tirar um tempo para ouvir a Deus, entendeu? Esses dias eu tenho falado isso com o Senhor. Senhor, tem muita pregação no YouTube, eu não quero saber o que eles estão falando. Eu quero saber o que o Senhor fala a meu respeito. Eu quero saber o que o Senhor está me falando, quais as promessas, o que o Senhor quer para a minha vida nessa estação. Eu quero aprender, Jesus, o que o Senhor quer de mim nessa estação. E aí muita gente está me achando doida. Não, eu quero entender o que o Senhor tem para mim naquela estação. Porque é interessante Deus falando em Jeremias, as aves do céu, até as aves do céu sabem as estações que elas têm que passar, né? Mas o meu povo não conhece as estações, as advertências do Senhor. Eu não quero saber o que estão falando. Eu quero saber o que o meu Deus está falando para mim. Eu quero saber o que o meu Jesus quer para essa geração, entendeu? Então é isso, gente. A gente ouve muita gente, muito esses dias. Se não, eu quero saber o que o Senhor está falando para mim. Eu vou anotar tudo aqui, tudo nesse caderno, porque eu quero saber o que o meu Deus fala para mim, entendeu? Então, gente, vai chegar um dia, Apocalipse 17:14, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os seus escolhidos e os seus fiéis. Entendeu? Esses dias o Senhor está peneirando a igreja. Esses dias o Senhor quer tratar o nosso coração, a nossa fidelidade a Ele. Esse dia o Senhor quer nos matar verdadeiramente para as coisas desse mundo, entendeu? E Ele quer que a gente viva para Ele verdadeiramente. Vai chegar um dia, gente, que a gente vai ter que decidir, assim como o Daniel. Vai chegar um dia que vão falar, ou você, né, adora o seu Deus, ou você se curva ao seu Deus, ou você se curva ao nosso Deus. E aí, qual a sua decisão? Tá entendendo? Vai chegar esse dia e não está longe, entendeu? E o Senhor quer nos encontrar chamados, escolhidos e fiéis a Ele. Não pense que é porque, né, lá no meu trabalho eu tô a ponto de pegar uma promoção. Só que aí o meu gerente, né, ele quer que a gente, passe a mão em um dinheiro aí, passe a mão em uma mercadoria aí. E aí? E aí? Pra você vai ser bênção de Deus? Ai, que bênção de Deus, né? Maravilhoso!
Ai, Senhor, obrigada por essa bênção, né? Ou você vai olhar as escrituras e vai dizer, nossa, isso daí é totalmente errado e eu não vou compactar com isso, entendeu? Então, gente, nas pequenas concessões, entendeu? Nas pequenas coisas. E aí eu te faço uma pergunta, você terá coragem de deixar o emprego, né? E compactuar com as coisas erradas na sua empresa? Se o teu chefe chega contigo e fala, olha, é o seguinte, para você ficar nessa empresa, para você ficar nesse setor, a gente vai ter que roubar, né? A gente vai ter que roubar muitas coisas, assim, muito dinheiro, muita mercadoria, né? E aí, você vai querer? E aí a pergunta que eu te faço, você vai ficar nesse emprego, nesse setor, ou você vai sair de lá para se manter fiel ao Senhor? Outra pergunta, você terá coragem de compactuar com as coisas erradas muitas vezes, né? Dentro de uma organização, né? De uma empresa, até mesmo dentro de uma igreja. Talvez você está vendo coisa errada lá e você está compactuando com isso. E aí você lê lá em Apocalipse, né? As cartas das igrejas e você vê. Tem porém contra ti uma coisa, né? Que você tolera, né? Será que você vai ver essa advertência ao Senhor e você vai dizer, tá tudo bem, vou deixar como tá? Ou você vai dizer, não vou compactuar com isso? Outra coisa, você terá coragem de deixar um relacionamento que não glorifica a Deus para se manter fiel ao Senhor? Quem sabe Ele está te pedindo faz tempo e você não larga. Outra coisa, você terá coragem de deixar uma amizade que você tanto ama, mas que está te levando para o inferno para se manter fiel ao Senhor? Você está disposto a ser humilhado e cancelado por amor a Jesus? Você está disposto a isso? Você está disposto a deixar essas séries, né? Essas séries, e tem séries, tem mais um outro que eu esqueci, meu Deus, que é dos coreanos, né? Que pra você é um Deus e Deus tá te pedindo, ó. Gente, é impressionante, olha, eu fico vendo assim. Sabe, pra muita gente, assim, essas séries, esses negócios, é a coisa mais importante, principalmente os jovens. É a coisa mais importante da vida da pessoa. Não, Jesus, não mexe na minha série, pelo amor de Deus. Tudo, Jesus, menos as minhas séries. Tudo, Jesus, menos as minhas redes sociais. Não me pede, por favor, para me desativar o meu Instagram. Porque eu não estou disposta a isso. Gente, se você não está disposto a deixar um relacionamento, se você não está disposto a deixar o teu emprego, né? Compactuar com coisas erradas, se você não está disposto a, se Jesus te pedir as tuas redes sociais, né? E você largar isso tudo aqui, como é que você vai estar disposto naquele dia que falarem para você, ó, é o seguinte, nós temos um decreto, só um. E aí você vai ter que escolher, tá bom? Ou você serve o Senhor, né? Ou você serve o seu Senhor aí, que você diz que é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida. Ou você faz aquilo que nós queremos, né? Naquele dia lá que vai não muito distante, né? Se você não está disposto a fazer as pequenas coisas que Jesus está te falando, quanto mais naquele grande dia, né? Então, assim, gente, é algo para se pensar, né? Você está disposto a não ceder expressões da sociedade por amor a Jesus, ser fiel a Jesus? Você está disposto a ser cancelado por amor a Jesus, né? Porque tem gente assim, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas últimas semanas, muita gente me bloqueou. Essas últimas semanas, só porque eu falei assim, que era pra ser uma coisa normal, né? Todo cristão deveria considerar tudo como perca em comparação ao conhecimento de Jesus, né? Mas o pessoal tá me achando doida. E aí então me bloquearam, me deixaram de me seguir,
entendeu? As lives ofendeu muita gente, tá entendendo? Então assim, gente, eu não tô preocupada, né? Se Jesus quiser, as minhas redes sociais, tchau, né? Se for preciso eu ser cancelada, o pessoal falar, não, é diferente tom. Eu já tô acostumada, gente, desde quando eu era pequena. Eu acho que o Senhor tá me preparando desde quando eu era criança, gente. Eu sempre fui assim, ó, colocada assim pro lado, entendeu? Porque ninguém dava nada por mim, não, né? E aí a minha mãe fala que eu era tipo assim, a bastarda, entendeu? Eu sempre cresci com isso. Eu era um Davi da vida, né? Que, tipo assim, mas o Senhor viu algo diferente em mim, tá entendendo? Então, assim, essa questão de cancelamento eu tô acostumada, entendeu? Tô acostumada, não tô nem aí, assim, pelo que vão falar, entendeu? Se o Senhor quem chama, é o Senhor quem se responsabiliza. Se é o Senhor quem me chamou, oh, amém. Tá entendendo? Então, gente, né, tem muita gente que se ofende por pouco, né? Então, assim, Deus, Ele quer nos encontrar. Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com Ele os seus chamados, os seus escolhidos e os seus fiéis. E eu quero estar nesse meio. Aconteça o que acontecer. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai me capacitar para que eu possa suportar as coisas que ainda vão vir. E eu sei que eu vou vencer, não com as minhas próprias forças, porque eu não tenho força para vencer nada. Mas com Ele eu posso todas as coisas. Assim como Paulo fala, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus, eu acho interessante para encerrar aqui. Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Já pensou? Mas um simples sacrifício de oferecer o melhor ao Senhor, e ele foi reconhecido como justo. Simples, gente, algo simples, né? Vou lá oferecer o melhor para o Senhor, o melhor sacrifício, o melhor sacrifício eu vou oferecer para o Senhor. E aí ele foi reconhecido por Deus como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Já pensou? O cara mesmo morto, ó, a história de Abel ainda fala. Gente, isso aqui é profundo demais. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Naquele grande dia, o Senhor quer nos encontrar chamados, escolhidos e fiéis. Que nós possamos ser essa igreja do Senhor, do Cordeiro, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, que também Ele nos encontrou fiéis até a morte. Eu tenho feito, na verdade, hoje eu vou fazer uma limpa nas minhas redes sociais de alguns homens, né, que para muitos assim é um homem de Deus, mas gente, sinceramente, não é o evangelho de renúncia que eu conheço quando eu leio, sabe, Atos, quando eu leio o evangelho de Jesus em Mateus, sabe, não entra na minha cabeça as pessoas procurarem muitas coisas assim para as coisas daqui dessa terra, entendeu? Não tá entrando na minha cabeça. Então eu vou deixar de seguir todos esses e vou colocar só o evangelho de renúncia, né? Hernandes Dias Lopes que prega o evangelho de verdade,
É Augusto Nicodemos, entendeu? Que eles não têm, assim, cerimônia com eles de falar, de ofender ninguém, não. Entendeu? Porque é o evangelho real, simples, né? Que tá aqui, que eles não escondem nada, entendeu? De ninguém. E que eles falam a verdade. Tá entendendo? Então eu vou fazer a limpa nas minhas redes sociais. Né? Esse negócio de gente, é o povo procurando muitas coisas aqui dessa terra, né? De prazeres aqui dessa terra. Porque eu quero ser feliz, o Jesus, ele te chamou para morrer, entendeu? Para morrer para as coisas desse mundo, né? Já dizia todos, se alguém, é isso que Jesus falava, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. E Paulo, ele sabia muito bem quando ele vivia isso, né? Ele vivia. Eu considero tudo como perca em comparação ao conhecimento de Jesus. E Paulo, nas cartas dele, ele fala, olha, se for para mim morrer, eu vou morrer com Cristo. E pronto, e acabou, não tem história, tá entendendo? Daiane, mas é muito fácil falar isso. Se alguém chegar comigo e falar, ou Jesus, ou você né, cede à pressão das coisas desse mundo, né, ao sistema do anticristo, ou você segue a Jesus, é muito... Gente, olha, eu vou falar uma coisa, uma pessoa morta para as coisas desse mundo, ela tem o Espírito Santo de Deus para enfrentar qualquer coisa. Paulo, ele tinha o poder do Espírito Santo. Daniel, olha, é o seguinte, né? Não vou me curvar nada disso. Estou aqui na minha, orando 3 vezes ao dia ao Senhor. E se eu morrer nessa cova dos leões, ok, né? Assim também Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham uma consciência. Eles tinham uma consciência de que se eles morressem, eles estariam com Cristo. Não importava qual era a forma que eles iam morrer. Mesma coisa dos apóstolos. Já pensou você, né? Que coisa forte. Então, com a ajuda do Espírito Santo, a gente morre alegre e feliz, entendeu? A gente entra numa tribo canibal para evangelizar, com a consciência de que eu vou lá evangelizar meu irmão. E aí, se eu morrer, estarei com Cristo. Tá entendendo? A gente entra num negócio desse, num país desse que o evangelho é ilegal, não pode pregar com a consciência de que se me prenderem, se me matarem, eu estarei com Cristo, porque eu fiz a vontade dele. Gente, o evangelho naquela época era esse, entendeu? E o Senhor nos convida a viver esse evangelho, entendeu? Não interessa se a gente vai perder ou não, se a gente vai ganhar ou não, entendeu? Então é isso, gente. Já tô encerrando aqui a live. Olha, eu vou assistir essa live de novo, porque, meu Deus, top demais. Estou encerrando aqui a live, tá? E assim, esse é o evangelho de renúncia. E Deus, ele quer nos encontrar naquele grande dia. Chamados, ele nos chama, ele nos escolhe, mas ele quer nos ver fiel, entendeu? Enquanto você estiver aqui nessa terra, meu irmão, o Senhor vai te testar. O Senhor vai testar a sua fidelidade para saber o que está no seu coração, entendeu? Quem está falando com você aqui não é qualquer pessoa, não. É alguém que o Senhor prova quase todos os dias o meu coração, para saber se realmente é isso mesmo, entendeu? Gente, é uma coisa, é lindo a gente orar, né? Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Só que vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai precisar perder, entendeu? Vai chegar um momento na nossa vida, gente, que é igual o que aconteceu comigo lá no meu trabalho. E agora, como é que eu vou falar para minha mãe que isso aqui é errado e que eu não vou compactuar com isso e que a gente tá precisando de dinheiro, mas como é que eu vou falar para ela? Como é que eu vou falar para minha irmã que tá se matando, trabalhando para nos ajudar aqui, para nos sustentar, e esse dinheiro era para ajudar a minha família, e agora eu não vou poder ajudar porque eu não consigo compactuar com isso aqui. Vai chegar uma hora que você vai precisar decidir.
quem sabe é hoje que o Senhor está te confrontando com essa palavra, entendeu? Que nós possamos nos encontrar diante do Senhor. Não, Ele nos chama, Ele nos escolhe, mas fiéis a Ele até o fim, entendeu? Então essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva no YouTube também. Você pode voltar e assistir, né, essa live aqui. Que Deus te abençoe, que você reflita muito sobre isso, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele quer encontrar em nós pessoas fiéis a Ele. Mas a gente só pode ser fiel ao Senhor, né, quando a gente morre para as coisas desse mundo. Não tem como a gente viver aqui nessa terra fiel ao Senhor, sendo que, né, com a desculpa, né, de que a gente está sendo fiel ao Senhor enquanto é uma mentira, é uma farsa, né? Mas o Senhor quer nos encontrar pessoas fiéis ao Senhor. Muitas vezes, gente, vão taxar você de ridícula, de ridículo, de certinho demais, né? Muitas vezes vão te taxar de doido, igual foi com Noé, né? Muitas vezes pessoas dentro da tua própria casa, talvez no teu trabalho, na tua faculdade, na escola. E aí, você vai ceder à pressão? Então, o Senhor quer nos encontrar não apenas chamados, não apenas escolhidos, que é Ele que nos chama, que nos escolhe, mas Ele quer nos encontrar fiéis naquele grande dia, entendeu? Quem sabe essa é a oportunidade para que você avalie a sua vida, né? E deixe o Senhor realmente transformar a sua vida, para que você possa viver de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, gente, encerro aqui a live. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.